Fala não. Tem uma pergunta do Roberto aí, ó. Ele tá preocupado com o bem-estar animal, ó. Com quanto tempo se desmama um bezerro? Ou separam os bezerros das mães? Tá preocupado, assim. Isso o que acontece? O bezerro nasce, né? E ele aí, em média, até os 6, 8 meses de idade, fica com sua mãe, né? Porque, na verdade, o que acontece? Até os 3, 4 meses, praticamente 100% da alimentação do bezerro, 3, 4 meses, depende do leite materno. Tá? Porque ainda o bezerro ainda não desenvolveu, né, o seu rumen, né? E não tem capacidade para digerir a braquiária, né, a celulose. Então, assim, tradicionalmente fica até 6, 8 meses de idade. Aí que acontece? Existem algumas técnicas, né, que se chama desmame precoce. O que você faz? Você desmama com 2 a 3 meses de idade. Tá? E isso aí com que objetivo? Porque o que acontece? A vaca, para produzir leite e manter o bezerro, ela gasta energia, queima gordura, né? Então, quando automaticamente a vaca queima gordura, queima reserva, isso afeta a capacidade dessa vaca emprenhar, né? Porque na pecuária a gente precisa produzir um bezerro por ano, né? Então, a vaca tem uma gestação de 9 meses, se ela pare, você tem 3 meses para voltar a emprenhar ela, tá? Então, ela está criando um bezerro no pé e aí ela tem que voltar a ciclar, né, para voltar a emprenhar dentro dos 3, 4 meses após o parto. Sim. E aí o leite materno compete pela reprodução. Essa é uma questão assim de sobrevivência, né? Porque a mãe natureza pensa, bom, eu tenho que primeiro assegurar a subsistência do bezerro que está ao pé da mãe, para depois pensar numa futura cria. Né? Acho que é uma questão assim de lógica, né, da natureza. E então assim, o que acontece? Mas existem técnicas que para você melhorar a prenhez e aumentar a probabilidade dessa vaca emprenhar, né, depois do parto, você retira o bezerro, né, antes. Só que aí, logicamente, aí você cria um problema, porque aí você tem que manejar a nutrição e o manejo do animal, que ainda é muito sensível, que não tem um sistema imune consolidado, precisa de uma alimentação especial, porque você tem que dar uma suplementação para substituir o leite materno, né? Mas essa é uma técnica que ainda no Brasil o pessoal utiliza, mas muito pouco, né? O pessoal prefere ter um bom bezerro criado, né? Sendo desmamado com 6 a 8 meses, aí depois que você desmama esse bezerro, você faz o que a gente chama a fase de recria desse animal até os 12, 15 meses, né? Recria a pasto, né? Aí você dá isso aí, na área de nutrição, você consegue projetar quanto esse animal vai ganhar, né? E aí você, em função disso, você planifica o pasto, se você vai precisar adicionar um suplemento na sua fazenda, etc. Depois dos 15, 18 meses, começa a fase de terminação, que a gente chama, né? Que aí você intensifica a alimentação, aí você melhora o whey. Você dá uma turbinada na alimentação para esse animal crescer mais rápido e depositar gordura, porque isso é importante para o animal, né? Depositar aquela gordura que pinga, né, no churrasco é a parte mais cara, né? Depositar gordura no boi nutricionalmente é mais caro, né? Por isso que aquela picanha lá que vem na caixinha preta lá é mais cara, porque justamente sai mais cara a produzir, né? Por o fato de que você tem que a gordura custa mais caro, o animal gasta mais energia, precisa, digamos, ingerir maior quantidade de energia, de grão, né, para depositar gordura, né? Que isso é durante a fase de determinação do animal, né? Ou finalização. Aí depois disso já vai pro churrasco. Aí depois é a grelha, né? E só colocar a cerveja para gelar. Né? Mas essa questão aí do bem-estar animal, né? Inclusive geneticamente, né? A gente até já fizemos alguns testes, né? Junto com o professor Matheus, também da Unesp de Jaboticabal. Inclusive agora a gente retomar, que é bem interessante, para ser na fazenda, né? Existe uma característica que se chama velocidade de saída, que você mede
o bezerro, digamos, ele está no tronco, né, no tubo. Quando ele sai, você mede, né, com que velocidade esse animal sai. Então, quando o animal sai mais rápido, né, você utiliza um odômetro, né, acho que se chama, né, para medir o tempo, digamos, que o animal gasta em percorrer uma distância. E aí você calcula a velocidade de saída, né, metros por segundo. E aí tem vários estudos mostrando que esses animais que são mais reativos, que saem mais rápido, geralmente são animais que são mais estressados, né? E aí esse animal que é mais estressado, geralmente é um animal que cresce mais devagar, porque quando você se estressa, você gasta energia, né? Tem uns hormônios aí chamado cortisol, né? Que você, quando o animal está estressado, isso é antagônico contra a reprodução, contra a deposição de gordura. E isso aí, eu acho que em humanos é mais, até mais. Mas no caso de animais, 30% a 40% do comportamento dos animais é genético. É por causa do pai e da mãe, né? Tem a genética do comportamento. Então, isso aí é uma área bem interessante, porque você consegue, digamos, melhorar a docilidade, né, desses animais, né? Isso, antigamente, digamos, se associava, né, a raça cebuína como animais reativos, né? Era até perigoso você ficar sozinho num pasto, né, com um grupo de vacas. Elas te atacam mesmo. Ela vira uma vaca com um bezerro, vira uma onça, né? Mas hoje, assim, através da genética, né, você consegue melhorar a docilidade, porque tem o comportamento, tem um componente genético. Você consegue medir no seu rebanho como a velocidade de saída, por exemplo. Isso existe um teste. Ou mesmo o animal, quando está em uma situação assim de contenção, né, dentro do tronco, no manejo, se o animal se mexe muito, esse é um animal mais nervoso, mais reativo. Então, isso você consegue medir até com o uso de câmeras, por exemplo, automatização, para identificar os animais mais reativos. E isso na fazenda, geralmente o produtor... é um critério assim, de descarte, eliminar animais que são reativos, porque ele sabe que esse animal, se é uma vaca ou um touro, vai gerar problemas, né? No manejo, no dia a dia, segurança para o trabalhador, aumenta o risco, né? Então, isso assim, a gente, os criadores, eles valorizam muito essa questão do comportamento animal. Né? De que se você tem um animal que é muito reativo é com o operário, né, o nervoso, eles tentam, digamos, por mais que esse animal seja geneticamente excepcional nas outras características, se ele é reativo, pode se tornar um animal de risco numa fazenda, né? Porque assim, você tem que pensar que no Brasil, nessas fazendas aí, pastos, né, piquetes de 100 hectares, você tem que ter uma árvore perto para subir, né? Quando você encontra uma vaca brava com um bezerro, né? É perigoso. É perigoso. Isso é engraçado. Eu no Uruguai, eu até trabalhei muito com bovinos, sempre com taurinos, e o comportamento dos taurinos e dos cebuínos é completamente diferente. Os cebuínos, acho, por uma questão de adaptação natural e porque assim, evolutivamente, em termos de seleção, os taurinos vêm sendo selecionados há muito mais tempo, né? Os cebuínos não. Então, até uma questão comportamental, né? Os cebuínos são muito mais espertos. Né? Espertos assim, você chega perto e os animais não te conhecem, né? Ou seja, você chega com o dono da fazenda, tem um grupo de vacas ou de animais, cebuínos, os bichos já percebem que você é estranho. Nos taurinos, você chega, os bichos não têm nem bola, às vezes. Você chega nem... Mas no caso de cebuínos, e acho que isso é uma questão comportamental como um mecanismo de defesa, né? De presa a predador, né? Isso, no caso, por exemplo, dos búfalos, também eles têm um comportamento que eles são muito espertos para quando você chega, faz uma aproximação, e se você é desconhecido, você pode... Sai no prejuízo. Sai no prejuízo, exatamente. Isso aí tem uma questão evolutiva, né? De evolução do comportamento, que é genético e seleção, né?
Sim. É bem interessante essa área de comportamento. Tem muita gente estudando aqui no Brasil, né? Uhum. Essa parte de comportamento animal. Eu já